a CBN Vale do Iguaçu. Nosso bom dia aos nossos ouvintes do sudoeste do estado. E bom dia, Marcelo Copelo. Marcelo, bom dia. Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Meu caro, você vai falar de Chile amanhã no talkwine.com.br, inclusive vá ver essa experiência. Se você aqui da região de Maringá, ainda há tempo de você acessar talkwine.com.br. E o Chile é um país muito diversificado com vinícolas. Como é que é essa relação dos chilenos com o vinho e como é que é a produção de vinho no Chile? Ela é igual à produção que você tem na França, você tem na Itália, em países mais tradicionais? Tem alguma diferença? Olha, são muitas diferenças. Assim, o Chile não é um país tão recente no vinho. Os espanhóis, quando colonizaram o Chile a partir de 1500 e pouquinho, 1501, eu acho, trouxeram o vinho. Mas a indústria tomou impulso mesmo, foi no século XIX, com uvas francesas, só que hoje a configuração é bem diferente da Europa. Na Europa, no geral, você tem a produção muito pulverizada, até pela idade, as propriedades estão sendo divididas. Então é comum, por exemplo, você ter muito produtor produzindo 10 mil garrafas, 5 mil garrafas, coisas muito, muito pequenas, do que uma gota no mundo do vinho. Enquanto no Chile, o mais normal são grandes corporações que muitas vezes com capital estrangeiro, capital francês, capital americano, que produzem milhões de caixas, centenas de milhões de garrafas, tá? E pertencem a bancos, etc, etc. Então é outro tipo de empresa. E poucas empresas, tá? Enquanto na Itália você pode ter tranquilamente 1 milhão de produtores de vinho, no Chile a gente fala em 200, 500 que tem alguma relevância e mais alguns pequenininhos que não exportam, tá? Então a configuração é diferente. Geralmente no Chile a gente fala de grandes empresas, tá? Fala de indústria. Enquanto na Europa você tem também grandes, mas a representatividade dos pequenininhos artesanais é muito maior na Europa. Agora, a produção de vinho no Chile, essas grandes corporações, grandes empresas, está estruturada numa base de pequenos produtores ou a grande propriedade mesmo de grandes vinícolas, de grandes áreas produtoras de uva? Não, no geral é vinhedo próprio, tá? Enquanto na Europa você tem cooperativas que compram uvas ou recebem uvas de cooperados de milhares de agricultores pequenininhos, no Chile você tem um papel pequeno, mas a indústria mesmo é representada pelos grandes, tá? Que são donos de centenas, às vezes milhares de hectares, que é um patrimônio gigantesco. Então são poucas empresas enormes. Isso interfere na qualidade do vinho? Porque a gente percebe um pouco na Europa, por serem pequenos produtores, um volume menor. É o mais artesanal? Quando você fala de uma grande empresa de vinho, grande indústria de vinho, isso interfere no final na qualidade, no sabor, no que é o produto? Olha, é sempre difícil generalizar qualidade em termos de país, tá? Porque tanto a França como a Itália como o Chile produzem muito. O Chile produz 1,3 bilhão de litros. A França produz 5 bilhões de litros, é muita coisa. É difícil dizer que todo vinho francês é bom, todo vinho francês é ruim, ou de um estilo. Mas claro que quanto mais artesanal, mais irregular, digamos. O artesanal pode ser ruim ou ser excepcionalmente bom. Enquanto o produzido mais em volume, em escala industrial, digamos, tende a ter uma qualidade mais equânime, tá? Então, mais controlada. O Chile tem um produto muito voltado ao mercado consumidor, tá? É feito para agradar em grande escala. Enquanto o artesanal europeu, que não são todos, mas há muitos artesanais, pode ter o cara que faz para o consumo local da vila, cidade dele, ou que exporta de alto luxo. Então, na Europa você vai de A a Z, enquanto no Chile você tem o muito baixo e o muito alto não existem. Talvez é mais concentrado no meio da gama. Ou seja, é capaz de você ter um padrão da produção constante do Exatamente. vinho. Aí, no caso é do mais artesanal, padronizado por serem grandes empresas, tá? E, obviamente, o risco, eles querem menos risco. Eles querem fazer um vinho que venda, que seria mais fácil de agradar. Enquanto o europeu faz o vinho que ele gosta, que ele quer, porque a produção é mínima. Se ele for de luxo, está tudo vendido, tem fila para comprar os vinhos de luxo europeus e o preço é ditado quase que por uma especulação, enquanto os muito artesanais europeus vendem na vizinhança. Então é outro mercado, é diferente. Eu não vou abusar mais de você, mas uma pergunta Nada, só. à vontade. Só uma pergunta. Como você vai falar isso no Talkwine amanhã, talvez, quando você pega uma safra, você mesmo colocou isso para nós aqui, de um vinho francês, por exemplo, de um vinho italiano, vinho português, há uma diferença de uma mesma vinícola de safra em safra.
Quando você pega um vinho chileno de safras diferentes, quase sempre quando você fala desse padrão também é muito parecido? Quer dizer, vou ter muito pouca variação de uma safra para outra? Olha, essa questão aí depende da configuração da empresa, depende mais do clima, tá? Depende mais, a variação de qualidade de safra a safra depende muito do clima, sol e chuva. Chuva na hora errada, por exemplo, uma intempérie, um El Niño, laninha, granizo, geada, esse tipo de coisa que interfere na qualidade da safra. E uma característica de alguns países, como a Argentina, por exemplo, o Chile, é que há mais áreas irrigadas. Ou seja, a escassez de chuva não interfere tanto. Então, isso sim, varia menos a qualidade de uma safra numa região irrigada, muito seca, desértica, como Mendoza na Argentina, do que numa região como Bordeaux, onde chove muito. Por exemplo, Bordeaux tem chuva. Se cai chuva na hora errada, a qualidade da safra de Bordeaux cai, por exemplo. Então tem mais a ver com o clima do que com a configuração da empresa. Então, brincando, um grande especialista em vinho, alguém que conhece muito, se for fazer uma avaliação do clima do período durante algum tempo de safra, ele já sabe que o ano que vem mais ou menos o vinho que ele vai comprar. Seria isso? Sim, os produtores sabem. Produtores antigos, eu visitei uma vez o Chateau Yquem em Bordeaux, e eles tinham dia a dia, há mais de 100 anos, há quase assim, 200 anos, quanto fez de sol, de chuva, de umidade, etc., dia por dia, em mais de século. Olha então, só. Eles sabem, olha, esse ano está acontecendo isso, choveu tal dia, fez sol tal dia, essa safra de 2020 vai ser parecida com 1929, por exemplo. Eles sabem mais ou menos o que vai acontecer. E quando chega na época da colheita, os enólogos estão todos em polvorosa, hoje em dia olhando direto sites de clima, né? AccuWeather, sites de vamos dizer se vai chover ou não, e olhando tudo para o céu, né? O enólogo na época de colheita ele está o tempo todo no celular, computador, olhando para cima. Se chover, ele tem que tomar uma ação, entendeu? Marcelo, muito obrigado por essa conversa. Bom fim de semana para você. Amanhã a gente se encontra, tem Talk Wine. Amanhã, se você quer encontrar o Marcelo Copelo amanhã falando sobre Chile, talkwine.com.br, se você é de Maringá ainda dá tempo. E Marcelo, grande abraço, bom fim de semana para você. Obrigado a todos, obrigado, Gilson. A gente desfaz a rede com a CBN Cascavel, a CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado aos nossos ouvintes do Oeste, Sudoeste do Estado. 11h12.